Boa tarde, professora Graça. Quero agradecer a sua disponibilidade em participar do nosso programa aqui no canal do CRA, Administradores que Fazem a Diferença. Seja bem-vinda. Boa tarde, Joyce. É uma satisfação estar aqui com você no canal do CRA, participando desta tarde tão agradável, né, falando sobre a administração. Muito bem. Então vamos começar. Eu gostaria, Graça, que você contasse um pouquinho da tua história. Quem é a professora Graça Zurlo, nossa administradora? Bom, eu comecei a cursar administração com 16 anos. Eu entrei muito jovem na faculdade e entrei porque eu queria estudar, fazer faculdade de administração. Na minha cidade, no interior do Paraná, não tinha faculdade, o mais perto era em Ourinhos, né, a 47 quilômetros, e era muito caro, era uma realidade muito fora assim, do que a gente vivia, mas era um sonho. Então eu comecei a trabalhar e comecei a desenhar esse sonho, né, tornar realidade. E ingressei na faculdade com 16 anos. Foi uma aventura, devido à idade, à imaturidade, devido às dificuldades financeiras, devido à época, porque a gente estava numa transição política muito grande, mas eu tinha certeza que eu queria cursar administração. Terminei a faculdade, durante a faculdade eu consegui entrar num banco, né, o antigo Bamerindos, e comecei a construir uma carreira no mercado financeiro, que também era o sonho, sonho de cursar administração, atrelado ao sonho de trabalhar no mercado financeiro. Logo em seguida, iniciei o trabalho na docência, num curso técnico no estado, e dessa forma fui trabalhando em algumas empresas, desenvolvendo algumas atividades sociais também no segmento empresarial e construindo essa carreira que eu tenho verdadeira paixão, que é a administração. Então, assim, eu posso dizer que a administração está presente na minha vida há mais ou menos 35 anos. Nossa, que beleza! E Graça, você, como professora também, está com um novo desafio aí, né? Como é que é a sua formação, a sua atuação atual aí na FANORP? Como é que foi esse acontecimento? Eu ingressei na FANORP no ano de 2004 como professora do curso de administração. Um ano depois, eu fui para a coordenação e fiquei na coordenação até o ano de 2012. No início de 2013, eu assumi a direção geral da faculdade. Houve uma mudança de mantenedor e eu acabei entrando, sendo convidada a assumir a direção. E no final de 2019, eu deixo a faculdade, né, deixo a direção, fico um tempo fora da direção e retorno agora, esse ano de 2020, mais ou menos em maio, com um novo desafio de trazer a faculdade para o Norte Pioneiro, porque ela pertencia a grupos, esses grupos grandes que comandam aí as instituições de ensino, e um grupo local, pessoas, né, daqui da região interessadas aí no desenvolvimento, no fomento do conhecimento, do ensino superior, se juntaram e acabaram abraçando esse projeto. E aí nós estamos, né, à frente da direção acadêmica hoje, de uma instituição que tem 5 cursos, né, alunos matriculados em todos os períodos, e cheio de ideias, num momento tão complexo que é esse momento da pandemia, para realizar, né, essa transição. É um desafio, é outro desafio. Eu falo assim que antigamente entrava ano e saía ano, era um diferente do outro. Agora a cada 6 meses, as histórias não se repetem e a gente precisa ter uma criatividade muito grande, a gente precisa ter uma proatividade, uma resiliência e ir em direção à concretização desses objetivos que nós, né, assim, tomamos como meta para nós. Isso mesmo, é um desafio muito grande. E eu gostaria de falar um pouquinho mais, então, em relação
a adquirir uma instituição, assumir a gestão de uma instituição de ensino em meio à maior pandemia que a gente tem notícia na nossa geração, pelo menos, né? Como é que está sendo para você? Que medidas a faculdade tem tomado para gerir esse momento? Bom, ninguém esperava que isso tudo fosse acontecer, né? Eu penso que o Brasil está passando por isso, outros países estão passando por isso, e eu acredito que as mesmas dificuldades que nós temos aqui também, né, existem lá fora. Eu penso também que nós precisamos entender a região onde nós estamos localizados, né? Apesar de ser um problema geral, de ser uma situação geral, nós precisamos entender muito a região onde nós estamos localizados, porque nós temos um aluno que ao mesmo tempo é o nosso cliente e é o nosso produto. E é ele que é a razão da nossa existência. Então, nós precisamos, né, entender toda essa dinâmica local para poder trabalhar esse gerenciamento dentro das expectativas do nosso aluno cliente, do nosso aluno produto, da nossa comunidade regional e, por que não, também, nesse primeiro momento, da nossa comunidade estadual, para depois partir a nível nacional. E de forma prática, desculpa, professora, de forma prática, Isso. que vocês estão com aula online, vocês estão com aula remota, vocês voltaram algumas turmas. Como é que vocês, eu vi nessa semana que vocês realizaram algumas lives também abertas para a comunidade. Como é que está essa dinâmica? Então, nós, quando assumimos, a primeira coisa que nós pensamos foi em atender as necessidades do próximo semestre, certo? Então, nós começamos a capacitar, a criar um padrão de trabalho para esses nossos professores trabalharem com os nossos alunos. Não é um padrão assim mecânico, sabe? Mas é uma organização, é um planejamento, vamos colocar assim, eu falo que são os fundamentos da administração, para que o nosso Sim. aluno ele possa ter segurança naquilo que ele está recebendo e falar, não, valeu a pena, essa instituição é séria, eu acredito no trabalho deles e vamos juntos aí vencer esse momento. Porque é o seguinte, Joyce, por mais difícil que né, a situação econômica do país esteja, a gente sabe que quem parar de estudar agora vai ficar muito para trás. Quem parar, quem deixar de correr atrás das oportunidades, vai ficar muito, muito distante das mudanças que precisam e que estão acontecendo aí. Então, nós, né, num primeiro momento, trabalhamos com os professores, nós estamos aí organizando toda essa conscientização, sensibilização da diferença do ensino remoto, do ensino híbrido, do ensino online, né? Porque o ensino remoto, ele acontece simultaneamente, né? Ele tem que, vamos colocar assim, ele é uma aula, o aluno precisa entender, porque a gente escuta muito assim, o aluno fala assim, eu não contratei o ensino EAD. Eu falo, não, realmente, você não contratou o ensino EAD, você não está tendo o ensino EAD, né? Então, começa aí, você explicar para ele qual é a diferença disso. E, do outro lado, você preparar também esse professor para entender também essa diferença e atender essas expectativas do aluno, do mantenedor, né? Da empresa, do mercado. Até para que ele também possa se manter. Porque o que acontece? Se de um lado está muito dinâmico para o lado do aluno, nós também temos profissionais que estão correndo atrás, estão se preparando mesmo. Então, aquele que não estiver preparado hoje não vai sobreviver. Com certeza. E aí, professora Graça, a gente ouve muito falar que no retorno às aulas presenciais, esse modelo híbrido é aquilo que talvez seja o caminho a ser seguido por muitas instituições de educação. Que o aluno, alguns vão vir para a sala, mas quem quiser continuar assistindo a aula remota, vamos chamar assim, vai poder também. Você acredita nisso? Como é que você está vendo essa questão?
Hoje, eu acordo muito cedo e aí eu começo a fazer toda uma pesquisa em cima dos temas que interessam para a gente no dia a dia do nosso trabalho, né? Então, hoje eu li muito sobre essa questão de como funcionar o ensino híbrido. E eu não acredito que um vem, o outro não vem. Até porque estão sentindo, estão carentes de estar juntos, sabe? Então, o híbrido ele vai ter que funcionar por escalonamento, né? Por exemplo, eu tenho lá uma semana vem todo o curso de administração, outra semana vem todo o curso de direito, outra semana, de repente vai funcionar dessa forma. Dividir os alunos, dividir as turmas, hoje o dano emocional está sendo muito grande para a sociedade. Então, Verdade. enquanto professora, docente, eu entendo que tem que ser muito pensado, muito bem pensado mesmo, né, sobre como fazer vamos colocar essa modalidade híbrida. Tá? Uhum. Escutei, né, uma instituição falando que pretende fazer dessa forma. Eu já vi outras que pretendem, por exemplo, um dia direito, um dia administração, de cada dia da semana vem um Um curso da curso. instituição, Uhum. mas O que a não gente sabe separa. é que não vai dar para ser como era antes, né? Não tem Isso muita possibilidade de vir toda a faculdade no mesmo dia, não, na mesma semana. não Graça, é esse. como gestora, você tem, o que você pode contar para a gente de exemplos de inovação e criatividade aí da instituição, da região, da prática de vocês? Bom, em termos de criatividade, o que é a criatividade? Né? Ontem até foi um assunto abordado na nossa live. Né? O ser humano é Uhum. criativo, não é criativo, né? Eu penso que a criatividade, todos somos criativos. Depende do estímulo que a gente tem para poder praticar, né, a criatividade. Então, eu tenho tido muito contato com os meus alunos, tanto pelo WhatsApp, né, quanto pelo Meet, e quanto por e-mail. E esses dias eu ainda até brinquei, eu falei para eles, nossa, ainda bem que a gente não tem correio, mas a troca de cartas não é por correio, porque senão, já pensou como é que ia funcionar tudo isso? A Meu fila do Deus. correio, tudo, né? Então seria muito, muito, muito diferente. Mas uma coisa que hoje conversando com uma mãe, e até foi uma conversa assim, que saiu de um aluno, eu penso o seguinte, a realização de trabalhos manuais, certo? Por mais que as nossas disciplinas elas sejam, vamos colocar assim, técnicas, nós temos a possibilidade de realizar muitas atividades manuais. E essas atividades manuais, práticas, né, por apresentação, elas vão trabalhar o lado emocional do aluno, o lado humano entre aluno e professor, e vão trabalhar o fomento do conhecimento. Então, o desenvolvimento de atividades práticas, sabe? Que Eu bacana. tenho eu tenho uma turma de recursos humanos Uhum. na rede de ensino da educação profissionalizante do Estado, e eu trabalhei muito folha de pagamento com eles, sabe? Foi muito Olha bacana, só. porque foi a aula prática mesmo, e eles estavam desanimados, eles achavam que a coisa ia ficar assim, vamos colocar. Eu falei, não, pessoal, e nós começamos por desafios. Então eu começava o exercício e passava o desafio para o outro, porque o outro tivesse o que o anterior fez, ajudaria o próximo a fazer. Que Então bacana. um dependia do outro para que a gente chegasse no exercício final. Então eu penso assim, a gente vai, né? O que é a inovação? O que é a tecnologia? É diante do momento que nós temos, encontrarmos alternativas, soluções para estar resolvendo essas questões. E aí Exatamente. a gente consegue. Isso eu posso falar para você. A gente dá trabalho, mas a gente consegue. E nessa esteira,
que habilidades e competências da tua formação em administração que estão sendo mais demandadas nesse momento? Oh, é até curioso, porque eu acho que, Joyce, a capacidade de aprender, sempre, por mais que, olha, eu não vou contar aqui, entrar no detalhe de quanto tempo, né? Mas pensa numa pessoa que tem a sede de aprender, a sede de contato com as pessoas, né? De pensar na mudança para o próximo, ter oportunidade, de fazer valer a pena a minha passagem por esse planeta. É assim que eu penso. Eu preciso fazer valer a pena, eu não posso passar só por passar. Eu preciso dar significado. Então, eu acho que é a proatividade, né? Essa capacidade que eu tenho, assim, de querer muito e reconhecer que eu não sei nada, sabe? Cada dia eu descubro que eu sei menos e que eu preciso aprender muito mais e que tem muita gente boa, que tem muita coisa para me ensinar. Bacana, aquela visão socrática, né, Graça? Isso. Professora, eu sei que você tem um trabalho social aí, e até como delegada do CRA, sei que a delegacia aí, junto com o delegado Negrisoli, é uma delegacia muito atuante. Fala um pouquinho para a gente daquele trabalho voluntário que você fez para ajudar, acho que administração rural, era isso? Isso. A gente tem três trabalhos importantes aqui dentro da nossa delegacia no que se refere à questão social. O primeiro foi que nós fundamos uma associação de catadores de lixo, de resíduos sólidos, em Andirá. Foi um projeto fomentado pela Duke Energy, né, com o auxílio do CRA. E aí os alunos, nós conseguimos colocar os alunos para fazer o gerenciamento, ensinar, né, esses catadores a fazer o gerenciamento dessa associação. Esse projeto já está encerrado e foi um projeto assim de grande relevância para a Duke Energy. Até ele foi citado no balanço social no ano que que a Duke Energy foi vendida para os chineses. Aí depois a gente veio com um projeto de auxílio de gestão também para uma associação de produtores rurais ali na nossa região entre Santo Antônio e Jacarezinho. Também fizemos ali todo um processo e hoje esses produtores rurais eles estão produzindo de forma independente e com gestão. É muito interessante, porque eles conseguiram ampliar bastante o trabalho deles. Esse está quase encerrando. E um que a gente começou agora aqui dentro de Santo Antônio da Platina, agora que a gente diz, né, foi o ano passado, é a organização da Associação dos Produtores Rurais de Santo Antônio da Platina, para que eles possam participar da venda da compra direta, né, a produção, venda dos seus produtos na compra direta do município, porque a maioria do pessoal que vendia aqui para a merenda escolar era de fora. E nós temos os nossos produtores locais e eles não conseguiam fazer parte, entrar nessa concorrência. E hoje eles estão participando. A associação foi fundada, a gente participou da elaboração do estatuto, a gente participou da união, né, desses produtores rurais, e daí Muito bom. Tivemos também um consultor para fazer pelo SEBRAE, conseguimos um consultor pelo SEBRAE para poder fazer o acompanhamento junto com eles. Então, a nossa delegacia ela participa do Conselho de Desenvolvimento Municipal, ela participa do Conselho do Meio Ambiente, ela participa do Conselho de Desenvolvimento de Inovação e Tecnologia local e ela participa também da Associação do Sistema de Desenvolvimento Regional, né? Inovação e Tecnologia Regional. Então, a gente tem uma participação, eu e o Marinho, muito forte nesses comitês. Parabéns. Professora, você também tem um trabalho, é minha colega na Câmara da Mulher Administradora. Em relação à gestão da mulher
O que você poderia comentar para a gente e como é que está esse trabalho aí na sua região? Bom, como mulher administradora, né, participante aí da Câmara da Mulher, o nosso, como colocar assim, a nossa principal atuação é mostrar assim a nossa presença como mulher nesses segmentos e o quanto o conhecimento, o quanto as nossas considerações, elas são relevantes, elas são importantes para o andamento do que a gente busca, né? Nós fizemos aí um trabalho bem bacana no começo do ano nas escolas dos cursos técnicos de administração de Santo Antônio e Jacarezinho. E foi interessante porque nós fizemos o ano passado, na Semana Internacional da Mulher, né, do Dia Internacional da Mulher, e nós fizemos esse ano de novo. E nós levamos só mulheres administradoras, né, para conversar com as alunas e contar as nossas histórias para elas, né? Então, o que a gente percebeu? Depois, muitas alunas do ano passado vieram conversar com a gente, falar, professora, você não sabe, eu estava desanimada, eu não enxergava por que eu estava estudando, o que isso ia acrescentar na minha vida, ainda mais o estudante do curso profissionalizante noturno, né? E hoje a gente tem alunas do ano passado fazendo faculdade. Então, essa, vamos colocar assim, esse é o propósito. Né? Você mostra para ela que ela é capaz, que ela consegue, que ela não precisa achar, né, que é inalcançável. Então, e nós temos alunas do trabalho realizado esse ano que também já procuraram para poder fazer a faculdade de administração. Então, levar para elas, né, esse incentivo Com e a importância certeza. da mulher na gestão, porque assim, nós somos organizadas. Com certeza. Professora, para encerrar, que dicas, que insights, o que você gostaria de deixar como mensagem para os administradores do nosso sistema, para os nossos registrados? A mensagem que eu quero deixar é que, apesar do momento, nós também temos um momento muito propício para as oportunidades, que cada um abra dentro de si, né, o seu campo de visão intrapessoal e descubra o que ele pode fazer para essa grande máquina da vida, e principalmente para nós da administração, continuar se movimentando. Porque eu penso o seguinte, são muitas instituições de ensino, são muitos administradores formados, inscritos, né? E nós, administradores que atuamos à frente dos comitês, das câmaras, né, dos conselhos, nós temos o compromisso para com a sociedade na referência desse trabalho, dessa atuação. Depende muito desse nosso posicionamento, não pecar pela omissão. A mensagem é essa, não peque pela omissão. Muito bem. Professora, muito obrigada pela tua disponibilidade em participar com a gente e até um outro dia. Um abraço. Joyce, um abraço muito grande, saudade de encontrar vocês presencialmente.